modo de direção de programas? Planejamento. Planejamento de produção. Vamos voltar ao passado um pouquinho. Quando o surgimento da televisão, aos esforços de Chateaubriand, estou falando de 1950, quando a televisão veio para o Brasil, a primeira emissora de televisão instalada no Brasil foi a TV Tupi em São Paulo. Né? Então, naquela época, um ano depois, em 51, veio a TV Tupi Rio. E aí foi crescendo, veio a Excelsior e tal. Então, naquela época, a televisão, ela não tinha uma linguagem. Ela era cinzenta, não tinha movimento, não tinha uma linguagem, não tinha o seu formato. Tudo era feito ao vivo. Estamos falando de 70 anos atrás. Algum tempo depois, houve a primeira revolução na televisão. Claro que eu estou falando que essas revoluções influenciam fortemente na direção, na produção, tá? Estou falando do planejamento, pela pergunta que você fez, o que muda na direção. Então, com o advento do VT, do videotape, teve a oportunidade ou a possibilidade de fazer um programa mais elaborado, aonde as pessoas pensavam, escreviam, gravavam e vinculavam o produto, o que não era antes. Tudo era feito ao vivo. Inclusive, é muito interessante citar da Dália, a respeito da Dália. A Dália é um papel que o assistente de palco, num programa de plateia, ele levanta a Dália escrita aplausos. Não tem como falar aplauso. Não, ele levanta o papel escrito aplauso. Todo mundo aplaude. Né? Ou alguma outra informação que queira dar. Então, aquilo é Dália. Mas por que a Dália? A Dália surgiu exatamente nos primórdios da televisão. Não era gravado, tudo era feito ao vivo. E não tinha, se errou, dançou, né? Então, tinha um ator que fazia teleteatro, que bebeu na fonte do rádio. Né? E tinha teleteatro, mas novelas eram teleteatros e tal. Então, ele colocava algumas plantas, que eram dálias, dentro do cenário, aonde ele ia, ele botava uma colinha. Então chegava ali, ele vai passar de um ponto para outra marcação orgânica. Então ali tem uma plantinha, tem uma cola, tem uma plantinha, tem uma cola. Aí um belo dia, a pessoa lá do estúdio, antes do programa começar, eles limparam o estúdio. A pessoa da faxina lá limpou aquilo, tirou aquele. Tipo assim, o que é esse monte de lixo aqui, né? Pegou aquilo tudo, aquelas colas todas, levou. Aí o programa vai pro ar. Entrou em cena e ele começou. Aí ele foi lá procurar a falou, cadê minha Dália? Né? Então deu o nome de Dália. Por isso que é Dália. Bom, aí veio o videotape. Então teve a possibilidade de gravar o programa. E caprichou um pouco mais, né, na produção. Né? Aí a direção ficou, né, melhorou bastante do ponto de vista técnico e estético naquele momento. Depois teve uma outra virada tecnológica na televisão. Já na década de 70, 72, 73, onde veio a cor da televisão. A televisão não tinha movimento, era cinzenta, tudo preto e branco, era gravado ao vivo, depois veio o advento a possibilidade de se gravar o programa através do VT, uma virada boa tecnológica na época, e anos depois, né, na década de 70 já, veio a outra virada tecnológica, que é a cor na televisão. E teve uma outra virada também, já na década de 80, que aí já está relacionando diretamente à direção, que a linguagem da televisão, porque ela não tinha uma linguagem. Então, a partir da década de 80, meados de 80, né, graças aos caras de cinema, né, como Daniel Filho, Carlos Manga, né, bebendo na fonte do cinema, vou trazer, poxa, tem aquilo ali, vou trazer para a televisão. Né? Então, começou a fazer aquelas narrativas, incluindo-se nas novelas, nas telenovelas e tal,
que acabou vindo a linguagem da televisão. Você observa que as novelas, embora seja formato diferente de cinema, né, o time de televisão em teledramaturgia é muito diferente do time de cinema, mas você vê que a narrativa está lá do David Griffith impressa lá. Né? Grande plano geral, não na televisão, não exatamente o grande plano geral, mas plano geral, plano conjunto, close, né? Big close, isso aí está lá do David Ark Griffith. Sim. Daí o mérito do pai da narrativa cinematográfica. Mais adiante, década de 2000, já tem uma outra mudança, e essa mudança é bem emblemática. É o que nós estamos vivendo hoje. É o advento da tecnologia, da possibilidade de você enviar, né, pela internet o conteúdo. Isso rompe as fronteiras. Por mais abrangente que ela possa ser, é nível nacional. Então a televisão ela é local, regional e nacional. Mas com a internet, ela vai muito além. Né? Ela vai para outros países, outras culturas. Aí a direção disso também é um outro fator fundamental. Qual é o meu valor aqui? Eu fazer um produto hoje aqui, a nível Brasil, em termos de televisão, o valor que eu tenho no Rio de Janeiro não é o mesmo valor, né, que eu tenho lá no interior de Minas, no interior do Nordeste. O meu valor aqui é um. O valor lá em Tocantins é outro valor. Eu posso fazer algo, falar sobre algo aqui, que eu possa agredir fortemente alguém que está lá. Na Argentina, por exemplo, eu estou falando do Brasil, vamos falar de internet. Eu faço um produto aqui, né, o politicamente correto, por exemplo, digamos que um argentino, vamos botar dessa forma, lá na Argentina fala, ó, entra na bicha. Aí aqui no Brasil fala o quê? O que é uma bicha aqui no Brasil? Vai atingir quem? O homossexual, vai pensar uma série de coisas, porque bicha lá é fila. E aqui é homossexual, vulgarmente falando. Você está entendendo? Sim. Então isso é fundamental, o diretor tem que entender isso. Aliás, eu não posso falar dos diretores, eu vou falar de mim como diretor. A direção, ela é técnica, ela tem que ser técnica. O diretor, ele é técnico ou ele não é técnico. Só que eu trabalho o quê? Com técnica e intuição. A minha direção, ela tem que ser intuitiva e técnica. Porque se eu for puramente técnico, eu engesso. Se eu for puramente intuitivo, eu vou entrar na seara do amadorismo. Ok? Eu vou pecar em algumas coisas. O que seria intuitivo? E o que seria técnico? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, num programa que eu fiz na Globo, de um reality show chamado Fama. Eu tinha uma dificuldade de dirigir, de conduzir o programa ali na direção, em alguns momentos, porque a gente trabalha em trilho. O Big Brother também é assim. São trilhos que ficam por trás da... Nós temos o cenário, nós temos um grande ambiente, um estúdio. Dentro daquele estúdio é construído uma casa ali dentro. Então eu tenho um corredor mais ou menos de 1 metro. Tá? Não chega a 1,5 metro, muito, é 1 metro. E em cima, naquele corredor, eu tenho uma plataforma em cima, aonde corre o carrinho com o dolly, com a câmera, só tem a cabeça de câmera, e aquelas janelas que você vê no Big Brother, por exemplo, que semelhantemente foi no Fama, que as pessoas se olham como espelho, por trás é que a gente vê. Ali que é o olho da câmera. As pessoas que estão dentro não vê. Nós que vimos, todos encapuzados, como ninja, para não dar reflexo e ninguém sacar que está passando câmera ali. Além dessas câmeras tem as robóticas. É aí que eu quero chegar. Em um confessionário, uma câmera só robótica e a outra pela janela. Só que eu tenho que trabalhar. Tem uma cena acontecendo em um ambiente da casa que eu tenho que ter o número de câmeras lá para cima. Então, a câmera é lida da esquerda para a direita. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se eu estou do lado esquerdo, eu tenho que dar da 5 para 1. E estou do lado direito, é da 1 para 5. Entendeu como é que é? Então, eu tenho câmera 5, 4, 3, 2 lá em cima. Um exemplo. As outras estão robóticas. Eu fiquei apenas com uma câmera ali.
e só tinha uma câmera, eu precisava, a pessoa entrou, eu não tinha campo de visão. Então o que eu fiz? A câmera que eu tinha ali, eu ia pular eixo. Então, o que é pular eixo? É você ver de uma forma invertida. Como você pega aquela película negativa de filme, sim, e você vira ele do avesso, você vê o que está aqui para cá, se você virar ele, está ao contrário. Isso é pular eixo. Então, quando eu faço um filme de um trem desgovernado, eu pego o mesmo trem, eu só mudo de um lado, boto a direção de arte, né? Os efeitos, enfim, o desenho dele, a pintura de uma forma, do outro lado do outro. Ele vem correndo, vem, passou. Depois eu mudo o eixo, pulo o eixo, ele vai, parece que o trem vai chocar um com o outro. Isso é pular eixo. Qual é o meu recurso? Isso é puramente técnico. Tá? Eu comecei a apertar e consegui desprivilegiar o que eu tinha de lado para poder garantir para fazer um trampolim. Tem que ter uma câmera segurando. E eu fiz a outra. Bom, eu trabalhei com técnica. Eu estou olhando ali o meu problema de eixo, tá? Eu estou olhando o meu problema de incompatibilidade de gravar uma cena pela dificuldade que eu tenho de não ter as câmeras que eu preciso, na janela que eu preciso, tá? Não é intuição, mas é uma sacada profissional, com o tempo você adquire isso. Mas da intuição, por exemplo, no Planeta, por exemplo, vou dar um exemplo, um show, não sei se foi com Gilberto Gil na Globo, se foi só para contrariar, um desses programas lá na Globo que eu fiz na época do Planeta. Então, eu sou músico profissional. Antes de eu fazer televisão, quer dizer, me entregar de corpo e alma na televisão, eu estudei música. Eu tocava com muita gente, né? Fiz conservatórios de música, né? Eu sou músico profissional. E quando eu fui para a televisão, eu parei com a música. Então eu sei a hora que o baixo entra, a hora que a bateria entra, né? E tem a questão da sacada, da intuição. Então, começar a música, eu já estava lá. Tá lá, 3, melhor a 4, 5, tô contigo. Tum, começou, já peguei a bateria, já peguei o baixo, eu sei que o cara vai cantar depois e eu sei quem começa. Isso é intuição. Mas eu não deixo a técnica. Eu tenho que trabalhar com eixo. Entende? Sim. Então, falar de direção, ela é bem complexa, porque a direção não é uma receita de bolo. O diretor não pode ter receita de bolo. Entendeu? Então, isso vai o olhar de um diretor para outro. Por exemplo, Alfred Hitchcock. Você vê os filmes dele, você sabe que é dele. Você assiste novela, 3 novelas, você sabe quem são os diretores. Quem são os elencos que sempre trabalham com aqueles diretores. Então é mais ou menos assim, cada um tem a sua pegada. Sim. E que bom que é assim, que seja assim. Mas é técnico e tem que ser também um pouco intuitivo. O que muda na direção da década de 50, né, do século 20 para o século 21, da era 2000, nós estamos em 2020, muda conceito, muda estratégia. Qual é o modelo de negócio da televisão? O modelo de negócio da televisão é venda de produto, é venda de comercial, ao longo da sua grade de programação. Se você não tiver um produto que agrade a audiência, né, e suba essa audiência, os investidores não vão investir. Saindo o investidor, a audiência caindo, sai o investidor. Se o investidor sai e não tem audiência, todo mundo roda. O projeto cai. Ok? O que a televisão precisa fazer hoje? É entregar um novo. E algo que possa possibilitar alguma coisa para a audiência. Interatividade. Fala-se de interatividade. O que é interatividade? Muitos falam em interatividade, mas o que é interatividade? É ter um reality show e olha, vote aí, isso é interatividade? Não é. Não é porque existe uma programação engessada ali, entre aspas. A tua opinião não vai interferir naquele programa. É diferente na internet. Eu posso assistir uma série agora na internet, Netflix, por exemplo, e interromper. No dia seguinte eu posso continuar a ver de onde eu parei. Você faz isso na TV aberta?
Não. E a interatividade, onde ela é? Ela precisa de ter um canal de retorno. A interatividade ela tem que ter um canal de retorno. Que canal de retorno é esse? É a internet. É o dispositivo móvel. É a possibilidade da interação. Entende? As emissoras de televisão e as empresas comunicacionais estão passando por uma fase de convergência. O que é a convergência tecnológica? A convergência vamos botar a rodoviária. A rodoviária tem várias linhas de ônibus, vários ônibus que entram e ônibus que saem. Tem inúmeras pessoas, talvez milhares de pessoas que passam ali durante um dia. Uns vão pegar um ônibus para São Paulo, outro para Paraná, para Curitiba, outro para a região serrana do Rio de Janeiro, e por aí vai. Tem muita gente que entram, que saem. Não só isso. Ondas eletromagnéticas, sinal de RF, radiofrequência, Oi, Vivo, Claro e tantas outras operadoras, elas passam ali naquele momento? Sim, claro. Se você tiver o código de uma delas, você consegue se comunicar. Eu tenho um código da Vivo. Estou fazendo aqui propaganda de operador, depois vocês cortam. Mas eu tenho um código de uma operadora. Eu tendo esse código, e você tendo o mesmo código, eu aciono, ou não. Mas o código que eu tenho, você consegue falar comigo. E eu tendo o teu código, 9999999, eu vou ligar para você. Exatamente, você pode estar onde for. Mas com aquele código, que é de uma operadora da qual você detém, né, eu posso chegar a você através da ligação. Agora, não só isso. Tem polícia, tem radiofrequência, ondas eletromagnéticas passando ali da rádio patrulha, da polícia militar, corpo de bombeiro, defesa civil, guarda municipal, tem. Tudo isso é convergência, tudo ali. Se você pudesse enxergar a olho nu, você enlouquecia de tanta informação. Ônibus entrando, ônibus saindo, pessoas agindo, andando, gente vendendo, ondas eletromagnéticas, você saía correndo e ia se mergulhar no mar. Mas se você mergulhar no mar, você também tem outro problema, porque lá está o sonar. Então é muita informação. Então a televisão, ela está passando aí por esse momento, a fase de convergência. Tem pessoas que, tem uns que dizem que, algumas pessoas dizem que as empresas de televisão, as emissoras de televisão, está uma briga com a internet, o que não é verdade. Uma briga com a internet, o que não é verdade. Por que não é verdade? A televisão tem o seu público, tem a sua audiência. A internet tem a sua audiência. Quem é a audiência da internet? Qual é a audiência da internet? Quem é? São os nativos da internet e os conectados. Tem gente que fala que são os novinhos. Não são os novinhos. São os novinhos, nativos da internet e os conectados. Quem são os conectados? A vovó de 80, de 90 anos que interage com o netinho. Eu estou na mesma vibe, filho. E vai lá e está conectada. Conectado não é aquele que passa e-mail e recebe e-mail, mas sim aquele que vê notícia, que olha, que interage, que está nas redes sociais. Esses são os conectados. Essas pessoas não querem ver televisão. O programa de televisão... Passa para o segundo, né? Deixa eu falar. O programa de televisão, aquela época de ir para casa, que tal hora tem um programa que eu gosto, que eu vou curtir, eu vou ligar a televisão naquele horário, acabou, isso é coisa do passado. A internet, hoje é impossível, as pessoas não conseguem ficar um dia sem se conectar à internet. Sim. Basta ter acesso à internet através de dispositivos móveis, como celular, tablet, notebook, PC.
E ele consegue assistir o que ele quer, o produto que ele quiser, a hora que ele quiser e quando quiser. Ele não vai ficar esperando engessado na TV aberta para poder assistir aquele programa. Quer assistir notícia? Tem na internet. A própria televisão está fazendo seu recorte e colocando lá no YouTube. Agora, eu estou dizendo o quê? Porque a televisão vai acabar? Negativo. Então eu começo a voltar lá atrás. Voltando os 70 anos de televisão no Brasil. Quando a televisão, o início da televisão, a gente pode fazer, dar o exemplo do cinema, dos irmãos Lumière na cadeira do teatro filmado, como eu falei anteriormente. Gravava-se tudo que estava ali do jeito que estava. Até que veio o David Arkwright para mudar, né? Cortar as pessoas pela cintura, que ninguém. Como é que as pessoas ficaram assim? Como é que vai aparecer na tela, né? A pessoa cortada pelo meio? Imagina, tem perna para andar, mas cortada no meio. E no entanto ele foi ousado e foi lá e botou aí o close, né? O plano aberto, o plano americano, não é isso? Sim. Na televisão a mesma coisa. Surgiu o rádio. Como é que surgiu o rádio? O rádio no Brasil. Vamos falar de 1922. O presidente da República, Epitácio Pessoa, em 1922, 7 de setembro de 1922, no Morro da Urca, a empresa americana Westinghouse instalou no Morro da Urca uma antena e naquele momento distribuiu alguns rádios, alguns aparelhos e deram para as pessoas ouvirem ali a transmissão ao vivo, a primeira transmissão ao vivo por Epitácio Pessoa, do 7 de setembro, pelo rádio. Alguns rádios distribuídos. E aquilo foi um sucesso, ou seja, um marketing para se vender o rádio. Né? E aquilo foi extraordinário. Aquele marketing funcionou e investiu no rádio, o rádio que você conhece. Aí veio a televisão de 50. Falava-se na época o seguinte, olha, tem um rádio, que é uma caixinha que a gente escuta. Agora eu tenho uma caixa que eu escuto e vejo. Então o rádio vai acabar. O que está acontecendo hoje? A televisão vai acabar por causa da internet? O rádio acabou? Não. Precisa ser reinventado. O rádio foi reinventado. Podcast. O rádio televisionado, botava câmera, Rádio Globo, Rádio Tupi e outras rádios estão com câmera. Você assiste na internet e o cara falando lá, que é muito legal. Está se reinventando. E a televisão está se reinventando? Parece uma caixa de museu. O que é um museu? É um ambiente onde tem um monte de coisa antiga, para você ir lá e olhar, olha que bacana, olha que lindo. Mas você acha que daqui a algum tempo elas vão conseguir se reinventar? Ainda mais por causa do streaming? Olha só, algum tempo tem que se reinventar. Ou ela se reinventa ou ela para de vez. A Clarice Lispector já dizia, só o que está morto não se movimenta. Se a televisão ficar engessada e não se movimentar, ela está morta. Agora, eu te adianto o seguinte, é muito prematuro se falar em alguma coisa. Não é o momento de se falar nada. Ninguém sabe o que vem pela frente. Tem o 4K. Vai entrar o 4K. Mas você sabia que o 4K é só experimento? O que vai implantar vai ser o 8K. Mas o 4K é para corrigir. Entendeu? Vou botar o 4K para corrigir. O que está certo, o que está ruim, o que vai... Vamos pensar lá no interiorzão desse Brasil, em algum lugar desse Brasil, onde a internet mal chega. 4K aqui, vou botar 8K para assistir alguém que está em 56K de internet? Que está na internet de escada, entre aspas? Internet a lenha? A internet do Brasil é a pior internet que nós que existe. É ruim a internet. Tá? Bom, enfim. Mas a televisão, ela não vai acabar. Então, por que eu falei do rádio? Porque o rádio não terminou, não acabou, ele foi reinventado. Está se reinventando. As suas programações mudaram. Né? E a televisão, assim como no cinema, a televisão também é um rádio televisionado, que eu falei anteriormente. Então, tudo se fazia ao vivo, nada era gravado,
ficava o rádio até. Por isso que os profissionais de televisão, diretores, produtores, continuistas, contra-regra, sonoplasta, técnico de som direto e por aí vai, somos radialistas. Entende? Sim. Porque é radiodifusão. A técnica de produção é a mesma. O que é produção? Fala direção, tem que entender o que é produção. Não adianta o diretor que não entende de produção não sabe nada. O diretor tem que entender de produção. Entendeu? E a produção tem que compreender um pouco da direção. Produção são elementos. Elementos vivos, é um elemento vivo que tem que estar aberto a mudanças. Produção não pode ser engessada. Ela tem um planejamento, sim. Mas projeto, roteiro e orçamento são os três elementos fundamentais, sem os quais não há produção. No projeto você se planeja. No projeto você fala o que é, para quem é, o que eu estou falando, para quem eu estou falando, quanto custa. Mas você não sabe quanto custa se você entrar para gravar é acima do projeto. O que define o seu orçamento? É o roteiro. É no roteiro que ele tem que ser decupado. Aí que entra a questão da direção. Ele vai decupar. Tem uma menina que está atravessando a rua e encontra um cachorrinho. Opa! Eu tenho uma menina, eu tenho um cachorrinho no elenco. Então, significa que eu tenho que ter o cara que toma conta desse cachorrinho, que treina esse cachorrinho. Eu preciso ter câmera de movimento, preciso ter movimento. Né? Vai ter o quê? Uma grua? Né? Vou usar o traveling. Eu vou usar o quê para fazer só essa cena? Olha quantas coisas. Eu tenho, quantas coisas tem. Eu continuista, técnico de som direto, tem texto. Aí encontrou o cachorrinho, tem texto ou não? Se não tem texto, não tem um som. Mas de qualquer forma tem um som ambiente. Mas enfim, é isso que vai definir. Na hora de decupar o roteiro, o que é decupagem? É dividir o filme em planos. Né? Eu vou saber, na cena tal, eu tenho a menina, o cachorrinho. Então tá, quem é essa menina? Da onde ela vem, para onde ela vai? Ele tem continuidade? Opa, figurino, atenção, conte. Ok? Então, ali eu começo a quanto me custa isso aqui? E assim sucessivamente. Aí o somatório disso aqui você vai ter o custo na planilha orçamentária analítica. E tem que respeitar as linhas. Né? Então, digamos, você faz, uma série, ou uma novela, ou um filme de 40, você tem 40 milhões envolvidos. Vamos colocar assim, vamos falar de baixo orçamento? Né? Vamos cair na real. Vamos falar R$1 milhão envolvido. Projeto de baixo orçamento. Você tem R$1 milhão envolvido. R$1 milhão captado. Mas você não tem R$1 milhão. Porque para elenco você tem 10 mil. Para arte você tem 30 mil. Isso vai dividindo. Você vai dividindo. Cada um tem a sua conta. Sim. Então, de 1 milhão, você pode ter no teu departamento apenas 30 mil. Então, o bom produtor é aquele que, além de entender muito bem de planejamento, cumprir fielmente a ordem do dia, fazer cumprir, é o cara que não tem dinheiro e ainda faz sobrar. E o diretor tem que entender isso. Sim. Porque o diretor, cara, olha, eu quero isso. A produção fala, ó, não tem, ó, não dá. Não, mas eu quero, quem manda sou eu. Isso não rola. Porque a produção está botando na manga algo para poder avançar na frente, porque existe um planejamento. Qual é o meu cenário? Eu tenho um estudo de cenário. Eu tenho que saber qual é o cenário, quanto estou investindo em cada episódio. Né? Qual é o valor do episódio? Quantos episódios eu tenho? Uma com maior complexidade de produção, outra com menos complexidade de produção. Sim. Mas você tem uma média aritmética ponderada. O que é uma média aritmética ponderada? Você tem linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Eu tenho um fator 10, 15, 8, 7. Soma aquilo tudo e divido por 4. Você vai ter a média aritmética ponderada. Então tem que entender matemática também um pouquinho. Né? Sim. Tem que entender de um monte de coisa. Então, o que muda na direção, é isso? O que muda na direção? A
acompanhar o processo. Eu, particularmente, pela indagação tua, eu não vejo o que muda em produção, e sim em planejamento de produção. O que nós estamos envolvidos? E tem que estar muito bem feito. Muito bem feito. Planejamento de produção. Isso vem mais da equipe também, né? É do processo. É do processo. Televisão, cinema não é lugar para amadores. É lugar para profissionais. É muito dinheiro envolvido. E dinheiro de alguém. O dinheiro não caiu da árvore. Sim. É dinheiro de alguém. O jogo é pesado. Alguém investe 1 milhão e ele quer retorno de 5 milhões. Em venda em produto, serviço, em visibilidade. O cinema é complicado. O cinema tem a saga ainda das salas. Sim. Você faz um filme em torno, leva 5 anos para fazer um filme. Porque você pensa, elabora, capta. E aí você tem a saga da distribuidora. Quais são os filmes que você vê aí nas salas de cinema ou em shopping center? Cadê as salas de cinema das ruas? Virou o quê? Pois é. Enfim, cadê as salas de cinema? Entendeu? Aí o cara, eu quero esse filme, não vou fazer isso aqui, vou fazer aquele lá, eu quero um filme americano, eu quero, enfim. Aí você também tem uma distribuidora forte, que eu não vou falar o nome, que eu não posso ficar falando. Que eles te oferecem o seguinte, tudo bem, você vem pra cá, vamos fazer, mas a primeira arrecadação é nossa. Eu vou botar você no programa tal, no programa tal, no programa tal, no programa tal. E isso é para pagar o programa. Como? Se o programa já está lá. O programa já está pago. Você vai pagar mais o quê? Enfim, tem coisas que eu quero falar, mas não pode falar. Né? Senão me crucificam. Mas, enfim, o que muda nessa direção? O que muda é um conjunto de ações. Né? Planejamento de produção, planejamento de locação, planejamento de gravação. Tá? Conceito. Eu vou dirigir um produto que já foi estudado, já foi trabalhado, já passou pelas 7 mãos aí, e vai chegar para mim, olha, o produto é esse. Eu vou usar o quê? A minha técnica e intuição. Agora, a questão técnica e estética, nem sempre o diretor tem autonomia para certas coisas. Qual o papel do diretor? É dar vida na tela a tua história. O roteirista conta a história, escreve a história. O diretor conta a história. Em 24, dentro da quadros coloridos, em movimento. Agora, se o cara quer uma história que é dentro de um quarto, ou dentro de uma sala e quarto, ou numa praça, o que você tem para inventar na praça? É botar um papagaio que voa, né? E já que a gente está falando sobre... Você tem que andar, caminhar conforme esse processo, é um conjunto de ações. Tá? Eu entendo o seguinte, o que está em voga não é exatamente nesse contexto o diretor, mas a produção com direção. Ok? Então isso envolve da criação à finalização, porque a pós-produção também tem um papel fundamental nisso. Sim. Tá bom? Tá. Já que a gente está falando de direção, né? Quais são os conselhos para os jovens diretores que buscam sucesso na TV brasileira? Olha só, eu não sou o cara para dar conselhos. Se o conselho fosse bom, eu estava vendendo, muita gente estava comprando aí, ou não. O que eu posso fazer é dar uma dica. E é uma dica muito importante. A dica que eu dou, você quer ser o quê? Você quer ter sucesso como? De que forma você quer ter sucesso na sua carreira profissional? Você quer ser um diretor de sucesso de que maneira? Quer ser um ator de sucesso de que maneira? Quer ser um produtor de sucesso, um jornalista de sucesso? O que você quer? Aparecer? Quer ser um enlatado? Então vai fundo, vai inventando, vai fazendo. Agora você quer ter o quê? Quer ser solidez? Você quer ser bom no que você vai fazer? Você quer sustentar a sua carreira? Então estuda. É estudar. É estudar, 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 estudar. Até o último suspiro você tem que estudar. Essa é a minha dica. Estude. E outra coisa, quando na faculdade, na escola de cinema, né,
de produção audiovisual, o professor fala, faça o trabalho, desenvolvimento de habilidade, competência profissional. Olha só, o conhecimento, são 4 pilares fundamentais. Se você não lê, se você não escreve, você não tem nenhum conhecimento filosófico. Se você não observa, você não tem como experimentar. O que faz um programa de receita de bolo que tem no YouTube? Ou até na televisão aberta? Está lá, falando o programa, ensinando uma dica, como é que faz uma receita de bolo. Ou um doce. O que o ouvinte está fazendo? A ouvinte ou o ouvinte está fazendo? Ele pega lá anotando a receita, aparece lá uma xícara disso, uma xícara daquilo. Ele está fazendo o quê? Escrevendo. Lendo. Escrevendo. Anotando. E depois o que ele faz? Eu vou experimentar fazer. Não sei se vai dar certo, mas eu vou experimentar. Então ele tem um experimento. E aí depois ele consegue, unindo o conhecimento filosófico daquilo para a adequação do fazer, digamos, cinematográfico. Juntando a teórica com a prática. São 4 pilares. Leitura, escrita, observação e experimento. Se você não tem esses 4 pilares, você não tem nada. Leitura escrita é o conhecimento filosófico. Observar e experimentar. O que é isso? Desenvolvimento de habilidade e competência profissional. Isso está na grade curricular de qualquer faculdade. Hora complementar, aí o cara vai lá, assina a ata, porque ele vai para uma palestra daquela mensagem pelo meio. O problema é só dele. Quando vier para mim, quando chegar dentro de um estúdio de televisão, aí que a banda vai tocar diferente para ele. Se ele tiver com a orquestra dele afinada, ele vai tocar o instrumento dele em outro lugar. Sim. Então, o que é bom nisso é o seguinte: você hoje está aqui me entrevistando. Cadê as outras pessoas que deveriam estar aqui com você? Você dá um salto a mais. Então, veja bem, no meu tempo de academia, o meu processo foi o inverso. Eu já era profissional de televisão, de cinema, depois eu fui, a minha formação é uma outra, e depois eu fui comecei do zero, fui fazer rádio e TV. Me especializei em arte e educação, mídia e educação, engenharia de telecom, com ênfase em TV digital, radiodifusão e novamente de comunicação eletrônica, a nível de MBA. Sou mestre, fiz meu mestrado. Gente, tem que estudar. Tem que estudar. Até o último suspiro você tem que estudar. Senão vai virar um oba-oba. Pega um reality show, vai fazer um reality qualquer, quem sabe dar sorte na vida de ganhar lá, né? R$1 milhão, R$2 milhões, né? Até durar. Porque dinheiro não serve para nada, não serve para gastar. Mas o que perpetua são as obras. Qual é o futuro da televisão aberta com o advento das novas mídias de comunicação eletrônica? Como eu falei anteriormente, a televisão vai acabar, o jornal vai acabar, o rádio vai acabar. Você falou, né, de mudança, de mudar. A grande mudança que está tendo hoje, na verdade, não está mudando muita coisa, está quebrando paradigmas alguns, né? A questão das guerras. As guerras são perversas. A guerra maltrata, mas ela traz benefícios também. Vou dar um exemplo. O rádio, quando surgiu, ele só surgiu porque acabou as grandes guerras. E ele só existiu por causa das ações militares, que precisavam de comunicação. Então o rádio era usado para campo de guerra. Eram os navios, né? Enfim. Então, quando acabou as grandes guerras, virou sucata. A empresa Westinghouse instalou aquele monte de sucata, ficou lá na empresa, né? A empresa americana Westinghouse. Em seu pátio levantou uma grande antena, deu aquela sucata para um e para outros moradores por lá, para a vizinhança. Meteu um disco lá, tocou lá. O camarada, ouvindo um rádio, ouvia música. Aí os caras, porra, tô ouvindo música. Aí a sacada. Da desgraça virou um modelo de negócio.
Tinha guerra, vendeu muito. Acabou a guerra, virou sucata, mas da sucata ele gerou um poder de negócio. O que está acontecendo hoje? Nós estamos com uma guerra muito triste. No mundo inteiro, com essa pandemia do coronavírus, né, Covid-19. Vai ficar sentado em casa reclamando da vida? Vai resolver? Ou você vai botar mente criativa? Pensar modelo de negócio? O fato está aí. Está ruim? Está ruim. As empresas estão fechando, muita gente desempregada, milhares de pessoas já morreram, famílias destroçadas, perderam seus parentes. Isso é fato. Isso é fato. Mas isso é o óbvio. O problema está aqui. De que maneira eu ultrapasso o óbvio? Essa é a questão. Então, nós estamos vivendo um momento de transformação, inclusive de transformação social. Entendeu? Comportamento, higiene pessoal. Deu para aprender alguma coisa? O importante é o que a gente fala possa impactar de alguma forma as outras pessoas. Né? Tem que ir à luta, tem que fazer o que você está fazendo. É sair do quadrado, é sair da zona de conforto. Tem oportunidade, vai lá buscar. Procure dialogar com profissionais. Se junta com quem pode, com quem tem para dar. Saia fora daqueles acomodados. Saia fora, corra. Corra mesmo. Fuja. Fuja. Porque não vai, nem ele avança e atrapalha você a avançar. Ok? Vá sempre em frente. Não busque atalho. Não procure atalho. Vai direto ao foco. Atalho pode dar um abismo qualquer. Você não conhece. Vai no rumo. Não se preocupa com o tempo. O tempo não lhe pertence. Administra cada dia que Deus dá na tua vida. É isso que nós temos que fazer. É aprender a administrar os nossos dias. Ser feliz a cada dia. O tempo não lhe pertence. Você apenas se planeja para poder chegar naquele tempo, ou no tempo que for oportuno, você conseguir conquistar a tua vitória. Tá bom? Tá bom. Obrigada.